queria dizer que é sempre muito bom moderar o Silvio, porque eu mostrei a plaquinha de 1 minuto e ele acabou. É sempre muito preciso com o tempo, e também porque as colocações do Silvio são sempre muito inspiradoras e nos fazem pensar um monte sobre os caminhos que a gente tem que tomar. Então, Silvio, não anotei aqui, mas estou pensando muito sobre as coisas que você falou. Vou passar diretamente aqui para o Alexandre. O Alexandre é um grande parceiro que a gente encontrou recentemente aqui num núcleo de cidades inteligentes que a gente tem participado, e junto com o Alexandre e com outros vários pesquisadores que estão aqui nessa sala. E as perguntas que o Alexandre nos fez foi parte do que inspirou esse evento aqui. Foram as inquietudes da pesquisa dele que trouxeram uma série de inquietudes para a gente sobre... Ó, Silvio, acabou seu tempo. Tá usando ele. Foram parte das perguntas que ele nos fez que aproximaram o CTS desse tema. Então, Alexandre, por favor, a palavra é para você. Bom, obrigado. Eu queria agradecer o convite. É um prazer para mim estar numa mesa com pessoas, Silvio Meira, Marta, não conheço, mas também acredito que seja de altíssimo nível. Eu, obviamente, não tenho assim a capacidade de articular conclusões inteligentes, assim como o Silvio acabou de fazer, mas eu queria acrescentar só um ponto do ponto de vista acadêmico, né? Acrescentaria aí talvez um item nessa sua lista, a dificuldade que nós temos aqui de conseguir dados para pesquisa, né? Então, a gente teve a oportunidade, eu vou mostrar alguns resultados rapidamente do nosso trabalho, de obter uma base de dados de registro de telefone celular. Foi a origem do nossa conversa com o Cal e todo esse envolvimento. Mas acredito que o Arthur também teve a oportunidade de trabalhar com esses dados, mas eu não tenho conhecimento de outro grupo de pesquisa no Brasil que esteja trabalhando com esse tipo de dados. Existem outros dados que a gente poderia estar usando, do Twitter e eventualmente de outros aplicativos, mas assim, a provocação que eu colocaria aí para o pessoal do direito, para os advogados, para o pessoal da legislação, é se não haveria uma forma de a gente fomentar isso, né? Obviamente guardando as devidas questões de privacidade, de ser uma espécie de lei Rouanet para dados, alguma coisa que pudesse disponibilizar dados para pesquisa, ou seja, dados para... Agora está muito na moda Data for Good, né? Então, dados que possam ser utilizados para o desenvolvimento de tecnologias que vão ser do benefício social e que, hoje em dia, por exemplo, as operadoras jogam fora, né? Esses dados de telefone celular, que o trabalho que a Marta mostrou, um pouquinho que a gente está trabalhando também, são dados que são jogados literalmente fora, eles não são guardados para nada. O Twitter vende os dados, enfim, mas tem essa questão. Acho que se houvesse aí algum dispositivo dentro dessa discussão aí de proteção aos dados pessoais que incentivasse isso para fazer pesquisa, eu acho que isso ia fomentar muito, né? O Pablo não está aqui, mas a iniciativa da Prefeitura do Rio de abrir os dados, de criar um portal de dados abertos, está ali atrás, a iniciativa da Prefeitura do Rio de criar um portal de dados abertos, eu acho que gerou um grande interesse, já tem alguma coisa saindo, o pessoal da Fiocruz já está fazendo, né, um portal para dengue, a gente está trabalhando também com a velocidade dos ônibus. Então, essas iniciativas do poder público de abrir dados, né, que você colocou, acho que é muito importante, da abertura de dados, e também, se as empresas privadas tivessem algum benefício, alguma forma, né, protegendo a segurança, etc., alguma forma de poder liberar esses dados para pesquisa, eu acho que isso ia ser um avanço muito grande, a gente ia poder ter aí desenvolvimento de uma série de outras tecnologias. Porque criatividade, eu concordo, a gente tem de sobra, talento a gente tem de sobra, falta realmente os 10 milhões aí, o orçamento do Pentágono. Bom, só voltando aí para a minha apresentação, vou passar bem rápido. Eu queria colocar algumas coisas. Nossa área de trabalho é Big Data, já trabalho isso há algum tempo, desde que Big Data chamava Data Mining, então há mais de 10 anos atrás, e agora essa coisa de Big Data ficou meio que na moda, e a gente, por um encaminhamento natural da pesquisa, a gente acabou chegando nesse tema de mobilidade, e
para mim é muito gratificante poder trabalhar numa coisa que posso eu mesmo ser beneficiário. Ou seja, se a gente conseguir fazer algo para melhorar alguma coisa, esse trânsito caótico já vai ser bom, acho que para todo mundo. Então, quer dizer, o que a gente está trazendo aqui... Como é que faz? Direito. Okay. Bom, o que eu queria só falar rapidinho é sobre esse trabalho que já é bastante conhecido, não sei se todos aqui conhecem, mas eu acho muito interessante, que é sobre o crescimento das cidades. A gente vê que cidades, né, estão crescendo em todo o mundo, a gente tem 80% das pessoas brasileiras já moram na cidade, e alguns pesquisadores, alguns anos atrás, se dedicaram a pensar se as cidades, o crescimento das cidades é de alguma forma escalável. Né? Então, tem esse artigo na Economist que explica de forma mais, vamos dizer assim, mais fácil, né, de entender, e tem outros artigos científicos. E o que eles fizeram, principalmente esse artigo aí do Bittencourt, eles pegaram várias cidades de populações diferentes e analisaram várias características dessas cidades. Né? E descobriram que, de acordo com as características, existem dois tipos de crescimento dessas características. Né? O crescimento que a gente chama de sublinear significa o seguinte, que se a população dobra, né, essa característica ela não dobra, ela é multiplicada por 1,7. Então, tipicamente infraestrutura. Então, infraestrutura é escalável. Então, se você tem o dobro da população, você atende o dobro da população com 1,7 vezes a infraestrutura. E outras características que são mais preocupantes, elas têm um crescimento superlinear, ou seja, se você dobra a população, essa característica mais que dobra. Então, por exemplo, o dobro da população gera um PIB 2,25 vezes maior. Então, o PIB, salário, aumenta mais do que a população. Então, esse é um dos motivos pelo qual as cidades atraem pessoas. Né? E aí, qual é a consequência disso? A consequência é que o crescimento sublinear tende a estabilizar e o crescimento superlinear tende a explodir. Né? E trânsito, quilômetros de congestionamento tem um crescimento superlinear. E aí a consequência disso, ao longo do tempo, ao longo da história, o que foi vendo que os ciclos tecnológicos, né, foram quebrando essa tendência de colapso. E essa tendência de colapso só acontece através da inovação. Né? E é por isso que eu acho que a gente está aqui, inovação, não só inovação em tecnologia, mas inovação também de processo, de regulação, de cultura, de educação, inovação no sentido amplo. Né? Isso a gente já viu. É uma foto do final do século XIX, o colapso do trânsito em Paris, e a gente está vivendo exatamente isso hoje. Houve uma inovação, os carros permitiram as cidades serem maiores, agora a gente está próximo do trânsito terminal, em que ninguém mais anda, e a gente está vendo novas inovações que estão vindo para quebrar esse ciclo de colapso. A gente viu aí na Uber, tecnologia de carros autônomos, etc. Então nós estamos vendo esses ciclos tecnológicos acontecerem cada vez mais rápidos e isso passa também muito pela tecnologia, pelo smartphone, pela geração de dados através de smartphone. Essas duas fotos eu acho que retratam muito bem isso, né? A primeira, a eleição do Bento XVI, a segunda, a eleição do Francisco, do Papa Francisco. Na diferença de 8 anos, todo mundo tinha o seu smartphone. E a gente chega aí ao tema Big Data. Big Data se popularizou esse nome tanto nos meios científicos quanto todos os outros meios, e a gente está vendo que Big Data já passou, né, segundo a Gartner, o que está no pico hoje é a internet das coisas, e essas coisas, cada vez mais rápido vão sendo, tendo esse hype. E a internet das coisas, como sendo essa nova onda, vamos dizer assim, de inovação de coisas que estão aí na moda, tem um grande, segundo esse relatório da McKinsey, o grande beneficiário são as cidades. Então, essa geração de dados massivamente que são gerados por dispositivos diversos e pela internet das coisas podem beneficiar muito as cidades.
Então, só um exemplo, que não é exatamente diferente da coisa, mas está correlacionado, o fato como eu falei, da Prefeitura do Rio ter aberto a base de dados GPS permitiu que a gente faça pesquisas sobre os ônibus. A gente pode, por exemplo, criar mapas como esse, de velocidade média dos ônibus no Rio de Janeiro e, eventualmente, fazer previsões de tempo de chegada de ônibus. O nosso trabalho principal, eu fico até um pouco aqui envergonhado de mostrar dados de mobilidade do lado da Marta, mas a gente tem trabalhado em conjunto e a gente tem alguns resultados também. Nós temos esses dados de CDR, né? Então aqui está a distribuição espaço-temporal dos usuários, né? De como são os usuários distribuídos na cidade ao longo do tempo. E a gente nota que essa distribuição é bastante diferente da distribuição populacional. Então existe aí um grande trabalho de tentar ajustar, a Marta falou isso de manhã, fazer esse fator de escala, né, que traz da população, dos usuários para a população, para a gente conseguir fazer medidas quantitativas que sejam pertinentes. E isso tem a informação gerada por esse tipo de tecnologia tem grande aplicação para o setor público. A gente está aí uma parceria forte com a Prefeitura já há muito tempo e a gente acha que isso tem uma grande possibilidade de gerar resultados relevantes para o planejamento da cidade, né? O produto principal que a gente gera com esse tipo de análise são matrizes de origem e destino, ou seja, planejamento de fluxo, né, de transporte. Então isso aí é o que a gente tem para o Rio de Janeiro. E o que a gente pode fazer também é observar essas matrizes de origem e destino ao longo do tempo. Então, um trabalho que a gente tem feito, esse gráfico mostra os trajetos entre Zona Sul e Centro, e a gente vê que esse movimento pendular, casa-trabalho, trabalho-casa, casa-trabalho, é incrivelmente regular. A gente pensa que o ser humano, cada um tem um indivíduo, mas a gente vê isso é incrivelmente regular. Quem está acostumado a trabalhar com dados sabe a dificuldade de você ver isso quando você tem ser humano envolvido de alguma forma. E a gente observa esse padrão, né, no caso de casa-trabalho, uma maior movimentação durante a semana e uma queda no fim de semana. O outro padrão que a gente encontra, muito característico nessa base, assim, um padrão temporal, vamos dizer, é o movimento casa-lazer. Então a gente tem esse aí muito característico de Zona Sul Teresópolis, mas a gente vê também movimentos para Barra da Tijuca, na época do verão, em que você tem um movimento muito grande nos fins de semana. E aqui você vê que o movimento é baixo durante a semana, alguns felizardos a quarta-feira já estão subindo a serra, quinta, sexta e sábado é o pico e domingo cai. E, ao contrário, que na volta você tem uma concentração no domingo e aí gera os engarrafamentos na descida da serra. E esse tipo de padrão, quer dizer, existem vários outros padrões, vários outros fluxos ao longo da cidade. Alguns deles, essas coisas aparecem misturadas, depois tem também outros que não adquirem uma característica tão relevante quanto essa. Esse é um trabalho que a gente está fazendo, está em parceria com o pessoal do MIT, parceria aqui com a Escola de Matemática da FGV, e que está em andamento. Espero que talvez no próximo seminário a gente tenha outros resultados também para mostrar. Bom, essa aí é a equipe, a gente faz esse trabalho em parceria com o MIT, como eu falei, com o MIT, a Escola de Matemática, eu sou da COP, eu tenho um grupo da COP, com o apoio também da FAPERJ e da Prefeitura do Rio. Então, é só isso que eu tinha que falar. Muito obrigado. Sem a palavra. Obrigado, Alexandre. Vou passar imediatamente a palavra aqui para a Marta e depois para a Isia. Obrigada. Bienvenido a Portuñol nuevamente. Gracias por ficar todo el día. Voy a sintetizar un poco na discussão. A pergunta original da visão para o futuro era como alcançar cidades inteligentes sem riesgos, preservando a privacidade e quais são os usos, não? Em esse debate, algo que vai ser um pouco mais sintética que os anteriores, porque há muitas coisas similares, mas queria agregar e trazer três coisas que eu acho que dá para conectar sem falar a mesma coisa. E a primeira é o número 1 de síntese.
nós pensamos que a tecnologia é uma ferramenta, com certeza. E você sempre pode pensar, ou que falaram primeiro o Daniel, de Uber, que falou, Uber é só uma ferramenta para conectar ao motorista com o usuário, né? Bom, tudo bem, as companhias estão muito adelantadas e não vão esperar estas discussões. Oportunidade de negócio, você vai, apareceu Uber, Craigslist, Airbnb, etc. Agora, uma coisa que eu queria comentar acá é, essa ferramenta de la tecnología es tener acceso instantáneo a nuestros pobladores ciudadanos. Podemos soñar y ayudar como investigadores a hacer la herramienta para las decisiones de la ciudad, que es política. Y es una cosa que las compañías no necesariamente van a hacer, es cómo ayudamos a planear el uso de la tierra, los precios, quién es nuestra población y el planificamiento urbano. Y es una cosa interesante, una cosa por hacer. Oye, ahora Google sacó una nueva compañía que se llama Sidewalks. Y es para ciudades, no Smart Cities da fast, not operational. Una cosa es operación, y eso es mi segundo punto, real time, y otra cosa es desenvolvimiento urbano. O Sidewalks es una compañía que va a dar, yo hablo con Google detrás, va a ser óptima en términos de información. Imaginen la herramienta para ese tipo de políticas públicas. El Banco Interamericano está interesado, las prefecturas, todo el mundo estarían interesados. Una cosa para mantener pensando. Y ahí va un poco, quería conectar con lo que falaba Silvio de la soberanía. Es súper importante, él habló de cosas más allá de las que yo manejo en términos de mi información y capacidad, más desde el punto de vista latinoamericano, tenemos problemas latinoamericanos, tenemos condiciones iniciales para el desarrollo que no están en Dinamarca, no están en ninguna ciudad de Estados Unidos. Tenemos una pobreza gigante con retos increíbles. Todo el mundo mudó a la ciudad, ya tenemos estas condiciones. Por eso, si vamos a hacer herramientas de decisión, va a ser una cosa que precisamos hacer. Ahí ya no hicimos GPS o esto o aquello. Vamos a hacer las políticas hacia las necesidades propias que tenemos, que son retos muy complicados, mas hay la voluntad y un poco dos cosas hacia actividades concretas. Es uno, este lugar perfecto. Hay un vacío legal para el tratamiento de los datos. Las compañías a veces quieren dar los datos para la integración y ahí fican con miedo. No, porque es privado y me puedo... Un empleado de IBM trabajando, qué sé yo, con datos de seguros, está interesado en el conocimiento, pero no sabemos si puede o no puede porque es un riesgo, ¿no? Él está cuidando los datos de sus clientes. Esa parte precisa tener una regla clara y va por los abogados. Es una cosa interesante que estamos todos hablando aquí. El vacío legal precisamos regular, mas no seamos víctimas de miedo, porque las compañías no están ni ahí con la privacidad, están usando esos datos. El rol del público es ganar el derecho de esos datos, no solo proteger la privacidad. Privacidad ya dimos a usar Gmail y todo aquello. Vamos a tener derecho a usar para epidemia, más relevante que eso. Y por último en nota positiva, el tercer y último comentario es, yo estoy encantada de, como decía Silvia también, o piloto, a creatividad y a capacidad de creación que hay en Brasil. O sea, hay unas startups de energía que quedé fascinada con la presentación palestra que vino después de mí. Empresa, entonces yo quedé orgulloso de que Brasil tiene una capacidad y espíritu empresarial innovador muy bueno, y en ese sentido yo espero que los nuevos apps de muchas cosas que están por hacer, en ese caso empezamos la competencia y estamos bien porque es solo software, y el software es más barato que los aceleradores de partículas
otro tipo de cosa más complicada. Entonces ahí creo que estamos bien y sería mirar al frente, sigamos y adelante. Obrigado, Marta. Vou passar a palavra para a Alicia. Alicia é nossa colega aqui de FGV, lá de São Paulo. Alicia. Eu acho que tem uma apresentação aí, a gente consegue colocar? Não. Só alguns poucos slides. Mais para a esquerda. Então, pessoal, meu nome é Alicia Lima, eu sou pesquisadora do CEPESP, que é o Centro de Política, Economia e Setor Público da FGV de São Paulo. Nosso centro está baseado na Escola de Economia e na Escola de Administração de São Paulo. Dentro do centro, a gente tem um núcleo lá de pesquisa em economia urbana, e dentro de economia urbana tem um núcleo que é bem recente de pesquisa em transporte inteligente. Aí, enfim, queria agradecer a oportunidade de hoje estar aqui, falando um pouquinho sobre o que a gente acredita que é oportunidade aí para pesquisa, para impulsionar o desenvolvimento de transporte no Brasil agora e no futuro. Enfim, a nossa proposta lá no centro, em São Paulo, é basicamente testar soluções em transporte e mobilidade urbana. A gente sabe, todo mundo aqui já deve saber que em São Paulo tem várias intervenções acontecendo. O prefeito está implementando várias coisas na área de transporte, que a gente acha super interessante, mas a gente acha que tem uma questão muito importante, que às vezes é negligenciada, que é a questão de muitas intervenções são implementadas com muita frequência, sem gerar evidência empírica robusta sobre o funcionamento ou não daquela questão. Então, a gente bate muito na tecla de vamos tentar medir, tem várias coisas interessantes sendo feitas no Brasil, vamos tentar medir a eficiência ou não, será que tem impacto ou não. E aí a proposta do nosso núcleo de transporte é tentar entender quais são as intervenções que têm impacto, quais são as que não têm impacto, e tentar isolar o impacto de cada uma delas para informar a política pública baseada em evidência no futuro. Acho que isso, no contexto de São Paulo, é bem interessante, porque a Prefeitura de São Paulo está fazendo um super investimento nessa área, mas a gente acredita que que é completamente fundamental em qualquer lugar. De um modo geral, a gente acredita que a gente quer gerar evidência e fazer experimentos, gerar evidência em várias áreas. Tem algumas áreas, eu vou falar um pouquinho aqui dessa área, que é uma área que a gente está desenvolvendo, é uma equipe grande agora, que a gente está inclusive trabalhando em parceria com a Prefeitura, sob a supervisão do Ciro Biderman, que falou aqui mais cedo, que é o diretor do Mobilab. Uma das intervenções, na verdade a Prefeitura de São Paulo está fazendo várias intervenções para melhorar a segurança viária. Então, assim, problema em mobilidade e transporte de São Paulo, a gente sabe que é uma coisa que existem várias dimensões, desde muitas mortes até um trânsito louco, que você não consegue chegar a lugar nenhum, até, enfim. E aí são várias as intervenções que a Prefeitura está pensando para tentar diminuir a questão da mobilidade, melhorar a questão do trânsito em São Paulo. Uma delas, eles decidiram que queriam fazer algumas intervenções na área de segurança. Realmente São Paulo conseguiu, a gente tem um gráfico ali, que é a evolução, na verdade ali é só a partir de 2011, mas historicamente São Paulo vem reduzindo bastante as mortes em trânsito, mas aí a gente ainda tem um valor bem alto, a gente está reduzindo bastante, mas eles entraram decidiram uma meta que em 2020 eles vão reduzir para 6 mortes a cada 100 mil habitantes, que é uma meta super ambiciosa. Então a Prefeitura desenhou várias iniciativas para tentar chegar nessa meta. O que eles fizeram, eles entraram a Bloomberg tem uma iniciativa que chama Bloomberg Initiative for Global Road Safety, que é uma iniciativa que agora em 2015 está abrangendo 10 cidades.
o pessoal do Mobilab e da Prefeitura de São Paulo entrou com um projeto e ganharam um financiamento para fazer as intervenções em São Paulo. E São Paulo é só uma das 10 cidades e normalmente a Bloomberg financia aqueles projetos que parecem interessantes, que parecem que conseguem alcançar os objetivos que eles estão se propondo. Então, em São Paulo, muita gente, isso sai direto, não sei a mídia aqui no Rio, mas em São Paulo você vê todo dia, tem várias iniciativas em São Paulo, a população acho que está dividida, tem gente que gosta, que acha que é uma ótima ideia, tem gente que está dando um escândalo, e a grande verdade tudo isso que a gente tem até agora tem pouca evidência empírica. A gente acredita, o pessoal da prefeitura acredita, e a gente também, que várias dessas intervenções que eles estão fazendo têm impacto, mas evidência empírica robusta mesmo não foi gerada ainda. Então, a nossa parceria com a prefeitura é tentar fazer um núcleo de geração de conhecimento para saber se será que o que eles estão fazendo está gerando o impacto que eles dizem que está gerando. Então, assim, das iniciativas, eu não vou entrar no detalhe aqui da iniciativa, mas só para quem não conhece, a Prefeitura de São Paulo decidiu reduzir a velocidade permitida em várias vias, e isso tudo no âmbito da segurança viária. Reduzir a velocidade permitida em várias vias, a implementação de várias zonas 40, então algumas ruas que tinham uma velocidade mais alta, tipo com alto fluxo em São Paulo Augusta, Bela Sintra e Peixoto Gomes e algumas outras, tiveram a velocidade reduzida. Um pouco mais polêmico foi a redução da velocidade nas pistas locais da Marginal Tietê e Pinheiros, de 70 para 50, e nas expressas de 90 para 70. Isso foi implementado agora em junho e julho em São Paulo. A coisa lá está complicada, porque está todo mundo revoltado com a intervenção do prefeito. A terceira eles decidiram fazer uma fiscalização invisível das vias, de forma que a ideia é colocar uma fiscalização que não seja do marronzinho necessariamente, umas fiscalizações mais invisíveis, de forma que o indivíduo tome uma multa sem ele estar enxergando o cara que está multando. Então, se você... A verdade é, quando a gente vê em São Paulo eles chamam de marronzinho, mas um fiscal, normalmente o seu comportamento, você começa a se comportar bem, você sabe que você vai tomar uma multa. E se o cara não está lá, você não se comporta. Então a ideia é colocar uns fiscais invisíveis, porque aí, eventualmente, a população vai acreditar que tem fiscal escondido para tudo quanto é lugar e as pessoas vão se comportar. Aí todo mundo também já conhece a implementação das ciclovias. Eles também estão elaborando algumas campanhas de conscientização e de sinalização de segurança em São Paulo, e vias exclusivas para ônibus, e são só algumas das várias iniciativas. Então a grande questão é que São Paulo realmente está fazendo várias iniciativas de vários lados para tentar chegar na meta deles de reduzir as mortes no trânsito, melhorar a segurança viária. Mas quando você está fazendo tanta coisa ao mesmo tempo, será que se a gente volta em São Paulo e mede, vamos ver que eles consigam, de fato, no ano que vem, reduzir as mortes. Mas o grande ponto aqui ninguém vai saber se o São Paulo conseguiu chegar no objetivo por causa da intervenção 1, ou a 2, ou a 3, ou a 4. Será que precisava mesmo reduzir a velocidade das vias? Ou será que só fazendo uma campanha de conscientização efetiva funcionaria? Ou será que, enfim... Na verdade, tem vários tipos de intervenção. A gente não tem evidência... Estão todas sendo implementadas conjuntamente. Então, a gente está fazendo um esforço lá no centro de tentar isolar e aferir causalidade em cada uma dessas intervenções. Então, como é que a gente faz isso? A gente faz isso fazendo... a verdade a gente está propondo para a Prefeitura de São Paulo, a gente está entrando numa parceria para implementar de forma experimental. Ao invés de implementar no universo, a gente está tentando implementar de forma experimental várias dessas iniciativas. Qual que é a vantagem de fazer isso? Quando você chega e implementa uma intervenção de transporte e mobilidade na cidade inteira, a única coisa que você consegue observar é a situação daquela região antes e depois. Mas a grande questão antes e depois tem um problema básico, porque várias outras coisas estão acontecendo ao longo do tempo. Então você não consegue isolar a causalidade. Então, a nossa proposta é começar a implementar alguns experimentos em transporte. Então, assim, a ideia vamos primeiro testar
soluções para melhorar a segurança viária. E aí, a partir do momento que a gente tiver os resultados robustos, a gente, aí, enfim, a prefeitura vai ter toda a evidência que eles precisam para realmente implementar a política pública, transformar aquilo em política pública. Então, o nosso projeto de pesquisa lá na GV, lá no CEPESP, é basicamente isso. É fazer uma avaliação de impacto para gerar evidência do que funciona e do que não funciona em transporte. Então, a gente acredita que antes de implementar qualquer uma dessas iniciativas no universo, vamos implementar de modo experimental e vamos ver o que funciona. Porque, enfim, você implementa 20 coisas ao mesmo tempo, você não sabe o que funciona, sabe? É aquilo que eu comentei. Enfim, fazer uma intervenção de forma experimental é uma coisa um pouco complicada, principalmente quando você está falando de economia urbana, porque tem muita externalidade, tem muita contaminação, então tem um desafio metodológico, mas a gente tem algumas formas de contornar os desafios metodológicos, e a ideia é que a gente consiga, o nosso plano, a gente já está começando a implementar alguns nossos experimentos, e no final do ano que vem é possível que a gente já tenha alguma evidência sobre as políticas que estão sendo implementadas em São Paulo. Outras áreas para pesquisa. Na verdade, o que a gente acredita, o nosso plano lá no CEPESP é fazer um centro de testes de soluções em transporte e mobilidade. Vamos tentar testar o que funciona, o que não funciona. Eu dei o exemplo de segurança viária, mas a gente está pensando em várias outras coisas. Assim, a ideia é, vamos pensar em política pública, pensar onde é que estão os problemas, e vamos pensar em experimentos e testes para conseguir resolver esse problema. A gente testa. Se funcionar, é uma evidência a mais para virar política pública. Então, outras áreas para pesquisa, e aquilo ali é a minha pesquisa específica. Eu estou no projeto de segurança viária, mas eu também estou num outro projeto que eu estou desenvolvendo lá dentro da GV, que é basicamente aplicar insights de economia comportamental ao transporte. Então, o que a gente quer é tentar entender como que você consegue mudar o comportamento do indivíduo. Então, uma das coisas que a gente está pensando é, numa cidade como São Paulo, que é extremamente congestionado, a prefeitura está fazendo um super investimento em ônibus, em várias infraestruturas, tem ônibus com Wi-Fi, tem ônibus duplo, tem ônibus com ar-condicionado. Só que, será que isso é suficiente para fazer o cara largar o carro e mudar para o ônibus? Então, ou será que você precisa fazer alguma outra coisa? Será que o problema é cultural? O problema... Assim, a gente acredita que tem outros fatores comportamentais que têm um peso importante no comportamento das pessoas no trânsito e no seu relacionamento com a cidade. Então, a nossa ideia é fazer vários experimentos, tendo em mente esses insights de economia comportamental, para tentar entender qual é o comportamento dos indivíduos e como que você faz para mudar o comportamento dos indivíduos para você poder desenhar a política pública na área de transporte e mobilidade. Então, assim, algumas das ideias ali, uma das coisas que a gente tem pensado muito, eu estava até em Chicago, no workshop, agora, algumas semanas atrás, com uma equipe de pesquisadores de economia comportamental tentando pensar um experimento para São Paulo, que é exatamente isso. Assim, São Paulo está fazendo um super investimento, como que a gente faz o cara largar o carro em casa? Então, a gente está pensando em alguns experimentos no nível da firma, enfim. A grande questão que a gente chegou a gente acha que isso é uma coisa muito relevante para esse seminário aqui, é que a gente está chegando à conclusão que vários desses experimentos têm uma relação forte com a questão da tecnologia, que hoje em dia a melhor forma de atingir o cidadão, o indivíduo, numa cidade gigante como São Paulo, é a partir de tecnologia. Então, sei lá, a gente pode fazer uma campanha de awareness raising, que é uma das ideias que a gente está. Como é que você faz isso? Às vezes você pode tentar fazer com que todos os ciclistas instalem um aplicativo. Então, enfim, você pode mandar umas mensagens de texto, que é uma coisa que está super obsoleta, mas a gente está pensando em algum outro jeito mais, com algumas informações sobre o tempo de viagem de um destino a outro. Enfim, então a gente acha que vários desses experimentos que vão nos ajudar a entender quais são as melhores soluções para a política pública tem muita relação com as novas tecnologias e com a capacidade de desenvolver aplicativos e essa interação que a gente acha super importante entre tecnologia levando soluções para a política pública. Então, a gente está fazendo várias parcerias junto com o Mobilab, com o pessoal das startups que estão entrando no Mobilab. A gente está tentando fazer umas parcerias para tentar pensar conjuntamente
soluções tecnológicas, como é que a gente pode pensar em questões que podem mudar o comportamento do indivíduo em São Paulo para tentar melhorar a cidade, para tentar melhorar a questão de mobilidade, para tentar melhorar o transporte. Então, a gente acredita que esse aí é o nosso plano de pesquisa, a gente acha que é uma área que está super quente aí, a gente pretende trabalhar nisso nos próximos 2, 3 anos, a gente tem um plano de trabalho já definido. Então, fica isso um pouco aqui, a mensagem que é isso, a gente está tentando testar e achar soluções para política pública. Eu acho que esse seminário foi muito legal, trazendo pessoal do setor privado, pessoal das startups, o pessoal do setor público, e aí a gente aqui que tem o lado mais economista, com o pessoal engenheiro, enfim. Eu acho que é uma área interessante que traz muita gente de todas as áreas para tentar pensar numa solução conjuntamente. Acho que é isso. Valeu. Obrigada. Bom, vamos abrir para perguntas. Nós temos uma pergunta aqui na frente. Vou pegar um bloco de 3 perguntas, uma ali atrás. Boa tarde. Minha pergunta para a Lícia. Concordo plenamente contigo quando diz que quando tem várias medidas sendo postas em prática ao mesmo tempo fica difícil conseguir individualizar o impacto de cada uma delas. Mas, por outro lado, também tem o problema inverso, né, que é o tipo de sistemas complexos. Pode ter que o todo não necessariamente é a soma das partes individuais. Quer dizer, eu acho que está correto em pensar em individualizar, botar em prática separado, ver o impacto delas individualmente, mas também o fato de tu teres mais de uma sendo implementada no mesmo ambiente, tu também pode ter um resultado que não necessariamente é aquele que tu fez individualmente dessas mesmas duas colocadas individualmente na prática. Eu queria saber a tua opinião em cima disso e se vocês pensam nisso. A minha pergunta é para o Alexandre, mas pode ser também para a Marta, é que eu fiquei curioso, entre os dados que você mostrou, se vocês conseguem calcular nas viagens de ônibus o número de usuários que estão dentro do automóvel num momento específico, tipo durante 1 hora ou alguma outra coisa. Porque eu acho que o conforto da viagem acaba interferindo no próprio modelo que ele vai escolher, e eu queria saber se vocês têm esses dados, se vocês chegaram a alguma conclusão. Obrigado. Mais 2 perguntas, uma aqui e uma ali no meio. Sou Humberto, sou professor da PUC Minas. Parabéns aí pelo workshop, muito proveitoso. Eu também faço pesquisa com dados celulares, com o Alexandre, com a Marta. Realmente tem uma dificuldade enorme de conseguir esses dados. Mas eu queria saber, principalmente dos dois, dado a exposição da Alice, essa mudança de comportamento das pessoas, se nós não deveríamos pensar também a conjugação de modelos, a Marta falou de manhã, questão de simulação, para completar dados, a construção de modelos de mobilidade baseado nesses dados de celular. Se não deveriam pensar, já que o governo daqui tem dados do ônibus, tem dados do táxi, tem dados do WhatsApp, que foi citado, de várias fontes, se vocês têm visto alguma coisa no sentido de criar modelos de mobilidade usando dados de fontes heterogêneas. Se vocês têm visto isso. E aí, aproveitando, vou fazer uma pergunta para o Silvio, achei fantástica a questão colocada sobre a questão do país piloto, tem piloto para tudo. O clique é só funding mesmo? Será que é só a questão de financiamento, aumentar esses R$200 para um patamar do Pentágono? Ou faltam algo mais além do fundo? Minha pergunta vai numa linha parecida. Você falou muito aqui em pulverizar os investimentos e fazer pilotos, mas eu fico curiosa para saber a opinião de vocês se essa pulverização também, se ela não é complementar com algum tipo de incentivo de política pública mais consistente, maior, mais largo, ou se caso seja, caso vocês não achem, se essa pulverização também acaba não sendo, ele falou, da parte pelo todo, que não necessariamente
se também só pulverizar você não vai ter algo consistente ou na mesma linha com os mesmos padrões, com as mesmas... fomentar de uma forma realmente de longo prazo e consistente. Sei que a gente tem até, inclusive, agora uma nova iniciativa legislativa para tentar pensar nesses modelos de como financiar tudo isso. Então, eu fiquei curiosa para saber a opinião de vocês. Quem quer começar? Vou começar porque eu tenho a parte aqui do fim, e depois o pessoal entra nos detalhes aí. Mas é o seguinte, primeiro, eu acho que, falando genericamente sobre o que é que a gente discutiu aqui na mesa, eu acho que quase tudo que a gente discutiu aqui, a gente continua dentro da caixa do negócio da cidade. E de manhã a Márcia, ela falou uma coisa radical: se a gente não mudar a cidade em si, se não mudar os comportamentos na cidade, não vai mudar muita coisa não. A gente vai conseguir resultados incrementais, a gente vai conseguir um bocado de resultados extremamente interessantes do ponto de vista de ciência, do ponto de vista de política pública, mas não vai mudar significativamente a classe do problema. Até ela mesmo, quando falou, a Márcia ainda está aí? Não, então é melhor até que ela não está aí, porque a gente pode falar pelas costas. Como dizia a Ariane Suassuna, é sempre melhor falar das pessoas pelas costas, porque elas não podem responder. Mas até ela mesmo, quando falou, ela disse, não, porque a solução depende intrinsecamente de política pública. E tem o resultado do grupo da Marta e de vários outros que mostram, por exemplo, que você pode tocar todas as viagens de Lisboa com 20% dos carros que atualmente existem em Lisboa sem nenhum transporte público, certo? Então, se você compartilhar os carros e transformar os carros em públicos, você não precisa de ônibus e metrô, e de repente você só tem carro e resolveu o problema. Mas por quê? Porque aí é um pensamento ultra radical fora da caixa, onde basicamente você proíbe o agente privado de ter um carro dele. Como que você pode fazer isso? Tem N cidades do mundo que estão fazendo isso. Então, como é que está sendo feito em Singapura? Singapura tem leilão de placa de carro. Você só compra um carro se você comprar a placa. E a placa é frequentemente muito mais cara do que um carro. Muito mais cara. Assim, tipo, um dos que eu vi, fui presencialmente ver, a placa custava 2 vezes o preço do Toyota Corolla lá. Então é nesse nível. A segunda coisa que eu acho que tem, a gente tem um mega espaço para fazer isso, é você mudar o desenho da cidade mesmo. Por exemplo, vai em São Paulo, tá tentando, vamos fazer esse experimento em São Paulo. Eu proponho para você, é uma forma segura da gente derrubar qualquer prefeito. Deixa eleger um que a gente não gosta, aí a gente derruba ele assim. Você faz um IPTU progressivo por prédio por impacto. Então, o cara faz um prédio. Se um monte de gente for para esse prédio, o IPTU dele vai para a estratosfera, que é para tirar as pessoas de lá. Se você fizer isso, os primeiros prédios inviáveis são os prédios da própria prefeitura. Porque não devia ter tanta gente indo para o prédio da prefeitura resolver coisa que podia estar resolvendo longe dela. Isso envolve todo um redesenho digital do que a gente precisa fazer, porque tem um pensamento que eu venho tendo há muito tempo. Se fizer um redesenho digital da cidade, se fizer umas poucas coisas, como IPTU estratosfericamente progressivo para prédios que tem uma demanda muito grande sobre a cidade, e você começar, por exemplo, esse novo sistema em São Paulo agora, se você conversar com os motoristas de táxi, né, o sistema de São Paulo está até ajudando o Uber agora, porque os motoristas de táxi acham que os novos radares do Haddad são muito piores do que o Uber. Então, de repente, o Uber é uma brincadeira de criança. O Lasca mesmo são os radares do Haddad. Aquele que fica debaixo da ponte das bandeiras está metendo 900 multas em média por dia. Um único radar, multas aqui para nós de R$190. Todo dia, escondido lá, como ela falou. Fica bem escondido assim, você nem vê. Eu passei com o motorista de táxi anteontem lá e disse, ó, o radar do filho da puta. Não tem, não, beleza. Agora, vamos para eu encurtar a história aqui. O negócio do financiamento. O problema é só o financiamento, só ter os R$200, mesmo que a gente vai tomar aquela cerveja lá no fundão do caminho para o aeroporto. Não é não. O problema é de uma outra ordem. É o seguinte, é que falta política pública estrutural de longo prazo. Como não tem essa política pública estrutural de longo prazo, quando a gente parte para fazer a coisa, a gente está sempre atrasado. Aí a gente nunca faz encomenda estratégica. Qual é a diferença de política que tem encomenda estratégica para a política que tem compra pública? As duas vão resolver um problema de interesse público. Só que a que tem encomenda estratégica, ela pensa o problema lá atrás e contrata a sociedade para desenvolver uma solução inovadora para aquele problema. Essa solução, eventualmente, pode se tornar competitiva fora do lugar onde ela foi resolvida. Quando eu resolvo de última hora
resolver o problema, por exemplo, da gestão da sinalização de trânsito no Rio de Janeiro, eu faço uma compra mesmo. Eu faço uma licitação e compro de alguém que tem pronto ali agora. Em quase 100% dos casos, isso é uma empresa internacional que já fez isso em algum outro lugar. E não tem como você fomentar desenvolvimento tecnológico ou inovação autóctone em lugar nenhum do mundo fazendo compra pública. Só tem fazendo encomenda estratégica. E o planejador executivo público do Brasil nunca descobriu isso. Né? Isso está crasso. O resultado, aliás, crasso não, isso graças à literatura mundial inteira de estratégia, de planejamento, de inovação, de criatividade, de empreendedorismo do espaço público, e o gestor público brasileiro, de todos os níveis, ignora solenemente esse fato. Então ele tenta fazer inovação pela via de compras públicas. Não funciona, nunca vai funcionar. Aí o que acontece? Você compra a solução mesmo, e aí dá 10 mil reais para... O Ciro ainda está aí. Aí você dá 10 mil reais para o Ciro ficar brincando com um bocado de hackers lá. Aí é lasca. Tá certo? Quando é que ele vai ter impacto? Não vai. Quem vai resolver o problema mesmo é a Alstom. Tá certo? Que chega com um ultra mega trem, bota uma fábrica, não sei o que lá, e ganha uma licitação de 2 bilhões. Vamos comparar os orçamentos para ver se não é pelo menos 1000 vezes menor o orçamento que você tem para fazer o desenvolvimento da solução, que aí sim, exige conhecimento, exige pesquisa, exige empreendedorismo, exige criatividade para botar no mercado. Lugar para onde ela jamais irá, porque não tem a política pública para levar ela para lá. Bom, está na ordem aqui. Eu vou só dar uma opinião aí sobre a questão dos R$200 também. Acho que concordo plenamente com o que colocou o Silvio, mas eu acho que falta ainda, assim, do ponto de vista do desenvolvimento da pesquisa, né, existem 2 pontos. Né? Existe essa questão da pesquisa virar produto. Isso, acho que falta todo um ambiente que favoreça isso. Mas eu acho assim, o desenvolvimento da inovação aqui no Brasil falta muito ainda para a gente ter a carreira de pesquisador, ou seja, todas as linhas de fomento paga computador, paga viagem, paga congresso, mas pessoa não paga. Existe uma dificuldade muito grande aqui no Brasil de você pagar gente para fazer pesquisa. Eu acho que enquanto a gente não resolver isso, a gente vai ter uma certa dificuldade de, como o Silvio falou, de entrar na Copa do Mundo dos robôs lá com chance de pelo menos levar um 7-1, 7-1 para cima. Então, eu acho que essa coisa da pesquisa, ela precisa de uma atenção especial, para a gente ter fontes de financiamento de manter as pessoas, porque acaba acontecendo o seguinte: você consegue um projeto aqui, um projeto ali, um projeto ali, você forma o cara durante 5 anos, depois você não consegue mais projeto, você perde o cara, você tem que começar de novo. Então, isso do ponto de vista do desenvolvimento da inovação. Agora, inovação virar produto, eu acho que é uma questão estrutural de ecossistema. Você tem aí iniciativas de Belo Horizonte, o próprio Porto Digital de Recife, são iniciativas muito interessantes, incubadores. Então, essas coisas eu acho que a gente está caminhando nesse sentido, mas eu acho que a parte de trás é que não impulsiona muito. Se eu tivesse mais inovações saindo da universidade, talvez isso ia pressionar mais para a gente ter mais produtos. Essa é a minha visão aí do problema. Em relação à pergunta que ele fez especificamente sobre a estimativa de pessoas dentro do ônibus, a gente tem várias formas de fazer isso, né? Com os dados do celular, a gente consegue estimar o fluxo, né? A demanda, origem e destino, quantas pessoas vão sair de uma determinada origem para um determinado destino. E aí, a partir daí, você pode, existem já algoritmos clássicos da engenharia de transporte, você pode distribuir isso em modais, e aí estimar quantas pessoas vão ir, por exemplo, de ônibus, de carro ou de outro meio de transporte. Você pode também, e aí já puxando o gancho com a outra pergunta de integração de dados, integrar os dados CDR com dados, por exemplo, de bilhetagem de ônibus. Né? Então, hoje em dia você tem o dado do bilhete único, que é do Estado, e aí passa um pouco por aquela questão que eu levantei no início da minha fala, que o dado é do Estado, o bilhete único, tem a questão, obviamente, da privacidade, etc., mas você não há uma facilidade de você conseguir esse dado. Sabe? Então, a ideia, a própria Prefeitura do Rio de Janeiro não tem dificuldade de obter esse dado da Transporte de uma maneira, vamos dizer, fluxo contínuo. Então, se você tem o dado do bilhete único e você tem o dado do fluxo, você pode estimar quantas pessoas estão andando de ônibus ali naquela rota. Deixa eu só apertar
todo mundo sabe o que é CDR. CDR é os registros de telefone celular. Call Detail Records. Obrigado aí pela... Claro. Não tem nada, não é GPS. É registro de celular, exatamente. Okay. E aí, com relação à integração de dados, eu acho que é pertinente. Eu acho que a gente está nessa linha. Existem já alguns trabalhos de literatura que buscam fazer isso. E é um dos objetivos nossos de pesquisa, é cruzar os dados, os resultados de telefonia celular. A gente tem uma infinidade de dados disponíveis. Só aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, você tem o GPS do ônibus, você tem os dados de bilhete único, você tem as câmeras que fazem o reconhecimento das placas das principais vias da cidade, então você tem uma contagem de veículos, você tem Twitter, tem uma infinidade de dados que podem ser integrados e gerar esses modelos. Acontece que cada tipo de dado tem uma característica diferente, uma amostragem diferente, e ajustar todas as amostras aí para chegar no número de população é o grande desafio. Mas eu concordo com você, acho que essa integração de dados, integração de modelos é o próximo passo. Mas a gente só integra dados se a gente tiver acesso aos dados, então acaba sendo um cachorro correndo atrás do rabo. Não sei se a Marta quiser... Sí, yo quería abordar la pregunta que era sobre los modelos. Claro, hay que estar claramente, no debemos pasar toda la vida esperando datos completos y perfectos, nunca llegan. Eso es la minería de datos precisamente. Yo quería recordar que los modelos urbanos existen, funcionando y es legal, porque no es acerca de con quién você va a votar o que va a comprar, es más fácil. Qual é o tráfego? É observável. E existem modelos de planeamento urbano e de tráfego. A dificuldade era que são questionários das pessoas que fizeram um dia, 1% da população. A oportunidade única que temos é eu he visto muita gente que trata de fazer o típico tipo de perguntas que você estava interessada, que é causalidade versus que o causa, não entender. Entender é fundamental. Mas muita gente empieza a hacer os experimentos que tú hacías, que está bien, son complementarios, mas empezar encuestas nuevamente con o smartphone. De aquí a que smartphone, você logra preguntar a todo mundo, nunca van a dar iguales. A idea es cómo usar lo que está, que es os datos pasivos, os datos imperfectos, no van a ser perfectos, mas os modelos existen. Por eso no debemos esperar tener a compañía que me dio 100% de los usuarios, eso nunca va a llegar. Mas están estadísticas y para eso son los modelos. Hubo un artículo famoso de Wired Magazine en 2008 que decía que porque ahora son los datos es the end of science, o final de la ciencia. Definitivamente no. Así como datos fueron fundamentales para biología, física y otras disciplinas, para ciencias sociales, sistemas humanos, ahora hay datos, mas no son perfectos. Y por eso es que precisamos a ciencia y los modelos. Esa es mi quería falar. Vou responder aqui a sua pergunta, Marcelo. Então, Marcelo, sim, você tem um ponto importante. Numa situação que a gente tem várias intervenções, pode ter grande escala e muitas vezes tem. Então, às vezes, sei lá, intervenção 1 é implementada na região A, intervenção 2 é implementada na região B, e intervenção 1 mais 2 é implementada na região C. Pode ser que na A não tenha impacto, na B não tenha impacto, na C tenha impacto, que é realmente o resultado da interação entre as duas. Isso não, assim, é um problema, mas não é um problema metodológico. A gente consegue, a verdade é, o que a gente está propondo nada mais é que fazer um experimento no sentido de fazer uma avaliação de impacto. Então a gente aleatoriza o que quer que seja, pode ser a intervenção 1, A2, A1, mais 2, mais 3 ou X. O ponto aqui é dar um jeito de medir de forma robusta e gerar evidência, entendeu? Então a questão o ideal
medir todas as combinações, porque a verdade em política pública o orçamento é restrito. Então você precisa saber como é que você vai alcançar aquele resultado com o melhor volume de recursos possível. Então, assim, o ideal é medir o que acontece se você fizer a intervenção 1, o que acontece se você fizer a 2, o que acontece se você fizer a 1 com a 2. Então, agora, o desafio que a gente enfrenta é que normalmente o orçamento também é restrito para fazer avaliação de impacto. Então, às vezes a gente tem que fazer algumas escolhas um pouco cruéis. Mas o que a gente tenta fazer e tenta fazer um advocacy é sempre fazer o que a gente chama de avaliação de impacto, usando metodologia robusta com econometria para medir o grupo de tratamento, que seria o grupo de intervenção, e ter um outro grupo de controle. E, se possível, aleatorizar as intervenções num universo que seja comparável, porque aí a gente pode atribuir a causalidade pela diferença dos resultados no final. Então, numa cidade grande como São Paulo, é totalmente factível a gente fazer uma coisa do tipo, implementa uma aqui, outra ali, e uma combinação de todas as intervenções em outro lugar, ou outra combinação, contanto que tenha as regiões de controle. Tem alguns desafios metodológicos que não vale a pena entrar aqui no detalhe, mas é uma coisa que dá para fazer e é importante fazer em avaliação de impacto, inclusive nas outras áreas, em educação, saúde e várias outras áreas. É muito comum você fazer a combinação de tratamentos para ver se tem alguma interação, se tem ganho de escala ou não. Mas é um ponto importante. Bom, queria em primeiro lugar agradecer os palestrantes da mesa aqui e dar meus 20 centavos nessa discussão que o Silvio provocou, que não são R$200, nem R$200 eu tenho para dar nessa discussão, Silvio. Mas só acrescentar um ponto, acho que de todas essas questões sobre a viabilidade da gente partir do piloto para a escalabilidade dos nossos projetos, acho que tem muitos fatores que prejudicam a escalabilidade, né? A gente tem desde a questão do financiamento, que depende de outros fatores por si só, depende de crescimento econômico, depende da gestão adequada dos recursos, tanto no poder público como pelos próprios projetos. A gente tem uma questão de capacidade e disponibilidade dos recursos humanos que vão ser empregados nas pesquisas, então a gente tinha uma carência de recursos humanos em algumas áreas que depende de educação, são desafios nacionais que são, historicamente, têm que ser superados. A gente tem, e aí trazendo para o terreno aqui mais do direito, que é a área que a gente atua, a gente tem desafios de burocracia, fala-se o tempo todo do tempo que se leva para abrir uma empresa, para fechar uma empresa, para você falhar nos seus projetos, para você poder embarcar num projeto novo quando você erra. E a gente tem um desafio que é um pouco o desafio que o centro está disposto a enfrentar aqui, que é o desafio do ambiente regulatório. Então, quando a gente fala de cidades inteligentes, quando a gente fala de robótica, quando a gente fala de genética, o que o centro quer olhar para o futuro e fechando a mesa com isso, a gente quer saber qual é o ambiente regulatório que a gente quer para, isolando uma das condições, ter resultados melhores nesses desafios que a gente quer enfrentar. Então, acho que essa é uma das mensagens que eu queria passar. Eu queria terminar agradecendo todos os palestrantes, todos que estiveram presentes, aqueles que vieram de longe, aqueles que vieram de perto, dizer que o centro está à disposição para colaborar com todos vocês nessa jornada. A gente quer aprender com os técnicos e com aqueles que estão enfrentando esses desafios no dia a dia. E agradecer principalmente aqueles que ajudaram na concepção do evento, Silvio com ideias e sempre pensando fora da caixa, trazendo um monte de coisas interessantes para a gente abordar. A Natália, que foi fundamental tanto na concepção do evento quanto também na organização. Marília também cuidou de todo esse processo. E passar a palavra para o Silvio para dar os últimos agradecimentos aqui e encerrar o evento, que vai ineditamente fechar pontualmente, com uma pontualidade britânica e pernambucana também, Silvio? Tempo de Fred viu o jogo de Santa Cruz. Eu queria agradecer a todos e a todas que participaram, todos os palestrantes, todo o pessoal da infraestrutura, todo mundo que trabalhou, a galera do som, do vídeo, do áudio, simbolizar todo mundo no nome de Natália. Obrigado, Natália, pela espetacular condição junto com todo mundo, você representando a equipe, e dizer a todos e a todas que vai ser um prazer tê-los aqui de novo conosco, assim que a gente organizar o nosso próximo seminário, que vai ser ou sobre robótica mesmo, e como é que os robôs vão dominar o mundo, mas não nós,
e genética sobre como é que nós vamos nos reprogramar para sermos radicalmente diferentes do que somos hoje. Um abraço a todos, todas e boa noite. Mas o teste do módulo ativo contact